Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Diga para você mesmo, hoje, na minha casa, eu vou ver milagre. Agora eu quero que você fale com fé, certo? A mesma fé que a irmã Soninha recitou aqui no texto, dizendo que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode se tornar maior ao ponto de mover as montanhas. E eu quero desafiar você nessa noite a dizer isso com fé. Amém? Na minha casa, eu vou ver milagre. Glória a Deus. A irmã Soninha trouxe aqui uma palavra referente à cura e orou por isso. E eu queria trazer uma meditação rápida sobre família. A última vez que eu estive aqui, eu usei o texto bem conhecido, que aquele que não cuida dos seus nega a fé e é pior do que um descrente, né? E hoje eu estava meditando, pensando num texto, e me veio um livro que, quando eu percebi a história, eu disse assim, mas eu não tinha me atentado para esse viés. Olha que interessante. E a palavra de Deus tem dessas coisas, né? Vai se renovando. E a história que eu quero contar nessa noite, ela é um drama familiar muito difícil, mas que tomou um rumo diferente a partir do momento em que se decidiu, tomou decisões de não abrir mão dos seus. E o título que eu trouxe para essa mensagem de hoje é Não desista dos seus. Não desista dos seus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos lendo alternadamente, mas deixa ela aberta aí para você ir acompanhando. E diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Fique aí nesse versículo. Irmãos, pense num cenário triste e de dor que aquela viúva estava passando. Ela havia perdido o marido, o seu companheiro de vida, pai dos seus filhos, seu líder espiritual, o provedor do lar, o sacerdote da casa, porque a Bíblia, que as Escrituras revelam que ele temia ao Senhor, que ele era um dos discípulos de Eliseu, da escola de profetas ali, e ela estava sozinha, com 2 meninos menores, 2 filhos, aliás, diz filhos, não diz se é menino ou menino, mas diz filhos, né? 2 filhos menores, sem recurso nenhum, e ainda veio um credor ameaçar, tomar os meninos para pagar a dívida que existia do marido. Ufa! Alguém queria estar na pele dessa mulher? Misericórdia, né? De uma hora para outra, todos os sonhos e perspectivas de futuro desabaram. E não se tinha uma solução aparentemente tão fácil assim de tomar para si. Mas aquela mulher decide algo que vai fazer toda a diferença. Ela foi procurar ajuda. Foi qualquer ajuda? Não. Foi ajuda de quem poderia lhe dar uma direção. Ela foi procurar o homem de Deus, o profeta. E ali ela sabia e cria que um milagre iria acontecer. Que o Deus a quem ela cria, a quem ela fora doutrinadamente pelo marido, né? Ensinada pelo marido a crer e a confiar, lhe daria uma direção, uma palavra de direção para aquela situação. E aí no versículo 2 em diante, diz, Eliseu perguntou-lhe, como eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além do que uma vasilha de azeite.
Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os teus filhos, fecha a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha que maravilha. Irmãos, podemos passar por tempos difíceis, por tempestades que vão nos sacudir a nossa casa, como o pastor falou num domingo, né? Que pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir vento forte, mas a casa que é edificada sobre a rocha, ela prevalece. Pode vir tudo isso que venha querer desestruturar, inclusive ameaçar, estremecer a nossa fé. Mas jamais e em tempo algum abra mão daquilo que Deus te deu. Aquela mulher não desistiu da sua família. Apesar de estar viúva, da família ter sido reduzida, ela não abriu mão dos seus filhos. Ela não abriu mão da herança do Senhor na vida dela. Porque era tudo que ela tinha. Ela não negociou nem a possibilidade. Porque imediatamente quando foi ameaçada, ela foi procurar o homem de Deus. Foi o Senhor quem deu a responsabilidade de cuidar e de zelar por aquela família, agora pequena. É o Senhor que te dá também essa responsabilidade de cuidar e zelar pelos teus. Aquela mulher, mesmo diante daquele triste cenário, entendeu e encontrou um lugar de descanso. Sabe aonde? Na soberania de Deus. Só uma mulher que teme ao Senhor consegue ter esse discernimento. Quando eu estava lendo, veio uma clareza tão grande no meu pensamento, que disse assim: meu Deus, essa mulher é crente mesmo, viu? Porque ela passando por todas essas dificuldades, né? E ainda assim, ela não deixou de crer que vinha uma saída, que vinha uma solução para o problema dela. Ela não sabia o que era, mas ela sabia que viria. E aí, irmãos, me lembrei de Jó. Porque Jó, né, acometido de todas aquelas coisas que aconteceram com ele, perdeu os bens, perdeu o gado, perdeu os 10 filhos. Já pensou uma pessoa enterrar 10 filhos de uma vez só? Né? Perdeu os filhos, enterrou tudinho de um dia só, ficou doente. E aí, esse mesmo Jó, como essa mulher, encontrou em Deus um lugar de descanso, na soberania absoluta do Senhor, porque foi capaz de dizer: bendito seja Deus que me deu, bendito seja Deus que me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, irmã, escute. Talvez você esteja procurando a solução para os seus problemas no lugar errado. Porque lá fora, você pode até encontrar uma pseudo saída. Mas sabe onde é que a paz verdadeira vai habitar? Vai te trazer a segurança da resposta certa? Dentro do seu lar. Dentro do seu lar. Às vezes a resposta está na nossa frente e nós não nos atentamos. Talvez a resposta esteja ali com o teu marido, ou com a tua esposa, ou com os teus filhos, mas é dentro de casa. É ali no seio familiar que vai acontecer o milagre. E aí eu quero perguntar para você nessa noite: o que você tem em casa? Porque o profeta perguntou à mulher: como é que eu posso te ajudar? O que tu tem na tua casa? E ela disse: eu só tenho uma vasilha de azeite. Pouca, pequena. E aí você disse assim: ai, mas o que eu tenho em casa, Carol, é tão pequeno, é tão pouco. Mas é o suficiente para acontecer o milagre do Senhor.
Amém, irmãos? É o suficiente para o milagre acontecer, porque o Senhor, mesmo no pouco, que para você é pouco, Ele vai te exaltar no muito. E aí, irmãos, você que é pai, você que é mãe, às vezes tem um filho que dá trabalho, ou uma relação que está estremecida, eu quero dizer para você nessa noite, não turbe o vosso coração. Porque o Deus a quem você serve ainda faz milagre acontecer dentro da tua casa. Ainda faz promessa se cumprir. Ainda ministra cura. Ainda traz libertação. Agindo o Senhor, quem impedirá? O problema daquela mulher foi resolvido, amém? Ela fez tudo como foi orientada. A provisão chegou e mais uma vez aquela mulher teve a humildade de recorrer ao profeta e dizer assim, pronto, aconteceu tudo que você disse, e agora o que eu faço? E mais uma vez o profeta deu a direção de Deus para a vida daquela mulher. E disse, vai, vende o azeite e sobrevive do que sobra. A bênção do milagre se sustenta na integridade daquele a quem recebeu a bênção. Então, meus irmãos, lute pela sua casa. Clame em favor da sua família. Não negocie a bênção de Deus. Não abra mão dos seus. Não abra mão dos seus. Porque Deus vai nos honrar. Deus vai te honrar. E eu queria orar nesse momento com os irmãos. E eu queria perguntar a vocês, irmãos, o que é que tem na sua casa? Quais são as vasilhas que estão na tua casa disponíveis para o azeite de Deus ser derramado nessa noite? Lá tem vasilha da obediência? Lá tem vasilha da humildade? Lá tem vasilha da perseverança? Lá tem vasilha da oração? Irmãos, se na sua casa tem essas vasilhas, essa noite o Senhor vai derramar o azeite dentro da tua casa e vai acontecer um milagre. E os teus olhos vão contemplar que tamanho milagre aconteceu, porque a tua fé foi movida desde o início desse culto a crer e a confiar nesse Deus que ainda faz coisas impossíveis acontecer. Então eu quero convidar você nessa noite a usar este altar e dizer, Senhor, as minhas vasilhas estão todas aqui. Eu quero usar, Senhor, porque dentro da minha casa eu preciso de milagre. Dentro da minha casa, Senhor, eu preciso ser bênção. Dentro da minha casa eu preciso ter palavra de comando e de direção. Dentro da minha casa, eu como homem preciso ser o sacerdote. Dentro da minha casa, eu como um filho preciso honrar os meus pais. Dentro da minha casa, eu como esposa, preciso me submeter à autoridade do meu marido. A autoridade espiritual do meu marido sobre mim e sobre o meu lar. Então, essa é a noite de você receber e encher suas vasilhas. Amém? Então, quero convidar a igreja a ficar de pé para a gente fazer essa oração. E usar esse altar para que o azeite de Deus, irmãos, com olhos de fé, com olhos espirituais, com olhos de fé, eu quero contemplar que do trono de Deus sobre este altar será derramado um azeite santo. Será derramado um azeite que trará milagre dentro da tua casa, dentro da tua família. Ah, mas meu casamento não está bom. Pois está aqui, irmãos, traga a vasilha do seu casamento. Para o Senhor derramar e encher, derramar do azeite dele e encher na tua vasilha. Ah, mas a relação com os meus filhos também não está boa. Pois traga, irmão, para o altar. Aqui. Vem encher as vasilhas, irmãos. Venham encher as vasilhas. Porque milagre tem. Porque nós cremos neste Deus de poder. Amém? Então vamos orar nessa noite. Levante suas mãos ao alto comigo. Aqueles que vão usar o altar, eis aqui. Essa é a oportunidade. Se permitam ser usados como instrumentos nas mãos de Deus. Diga, Senhor, me dá palavra de comando. Senhor, me dá palavra de direção, de sabedoria, para eu saber exercer meu papel dentro da minha casa. Senhor, me ensina, Senhor, a ser uma boa filha, a ser um bom filho.
Me ensina, Senhor, a ser um bom marido, a ser uma boa esposa. Me ensina, Senhor, a conduzir, Senhor, a minha casa com prudência, a minha casa com sabedoria, Senhor. Senhor, eu quero ver milagre na minha casa, milagre no meu lar, Senhor, milagre dentro da minha família, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eis aqui a tua igreja orando, clamando, Senhor, buscando de ti, receber, Senhor, este azeite para encher essas vasilhas. Nós lemos que aquela mulher era uma mulher que também temia ao Senhor, porque reconhecia a palavra de direção que vinha do profeta, que vinha do homem de Deus para a vida dela. E sabia, Senhor, ali, que em tempo algum seus filhos lhe seriam tomados. Em tempo algum ela iria abrir mão, Senhor, da herança do Senhor sobre a sua vida. Porque ela sabia que foi o Senhor quem deu, e deu todas as coisas para a vida dela. Então, Senhor, ela entendia que a tua soberania era real e reinava de forma abundante ali também. Mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante, Senhor, das dificuldades que aquela mulher estava, ela não deixou de crer, ela não deixou de confiar, ela não deixou de se prostrar diante de ti, Senhor, e reconhecer a voz que vem do alto, a voz que vem falando como deve se fazer. Então, Senhor, nessa noite, olha para as famílias da tua igreja, as famílias aqui representadas no altar, restaura casamentos, restaura unidades familiares inteiras, Senhor, relações de pais e filhos, restaura, Senhor, a sorte da tua igreja, restaura, Senhor amado, as famílias da tua igreja, e em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar hoje do seu trono o azeite, Senhor, que nos faz transbordar nas vasilhas, ó Pai. Encha as nossas vasilhas e nos deixa experimentar o milagre do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E à medida que nos levantarmos, sejamos completamente convictos de que o Senhor inclinou os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. E inclinou os seus ouvidos para atender a nossa súplica e realizar em nós o teu querer e a tua vontade. Então eu te oro agora em nome de Jesus, Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor assim se faça cumprir em nós tudo aquilo que o Senhor um dia nos prometeu, porque não desistiremos dos nossos em tempo algum. Assim eu te oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos.